Você está feliz? Iniciando eletromagnetismo, nunca desista dos motivos que te fazem sorrir. Uma sequência de 5 aulas dessa parte importantíssima da física. Qualquer dúvida que você tenha, esse é o e-mail institucional e o nosso WhatsApp, sempre à sua disposição. O objetivo da aula de hoje, campo magnético, a primeira das 3 partes. Entender a origem do magnetismo e aprender a calcular a intensidade do campo magnético, seja um fio retilíneo longo, seja um espira, seja uma bobina ou seja um solenoide. Tá preparado? Bora comigo! Como tudo começou? O nome magnetismo vem de magnésio, uma região da Ásia Menor está aí no mapa, onde foi encontrado em grande quantidade um mineral com uma capacidade de atrair objetos de ferro. A esse mineral dá-se o nome de magnetita, um óxido de ferro com fórmula química Fe3O4. É uma pedra cinzenta, escura e brilhante. Os primeiros estudos foram feitos no século 6 a.C. por esse cara aqui, ó, o Tales de Mileto. Tá aí uma fotinha da magnetita. E mais tarde, a magnetita foi chamada de ímã. Então, os ímãs, as antigas magnetitas, é o nome atual dado à magnetita, que tem algumas propriedades. Primeira propriedade de um ímã, Carlos: os extremos de um ímã, denominado polos, um norte e outro sul, sempre atraem pedaços de ferro. Tá aí um exemplo, tá aí o nosso ímã, norte e sul. Você pode ter um ímã usado em alto-falante, você pode ter um ímã em forma de ferradura, você pode ter um ímã em forma de barra, que é esse aqui, e você ainda pode ter aqueles ímãzinhos que colocam em geladeira. Carlos, que interessante, né? Para você provar que ele atrai o ferro, aqui são limalhas de ferro. Você notou que nos polos há uma alta concentração das limalhas de ferro, mostrando que realmente o ímã atrai pedaços de ferro? Pois é, Carlos, nos dois casos, ó, no ímã em forma de ferradura e no ímã em forma de barra. Ó. Notou que há uma concentração nos polos de mais ferro, porque os polos norte ou sul, não importa qual, estão atraindo pedaços de ferro. Gostei, viu, Carlos? Bastante interessante. Beleza, e qual outra propriedade dos ímãs? Suspendendo-se um ímã em forma de barra, de modo que ele possa girar livremente, liberdade de movimento. Observa-se que seu polo norte sempre se orienta ao longo de uma mesma direção, o chamado polo norte geográfico da Terra. Tá perdido? Usa o ímã, que é a famosa bússola, para lhe dizer qual o norte geográfico. Ele sempre aponta na direção do norte geográfico. Terceira propriedade: cortando-se o ímã ao meio, temos dois novos ímãs com as mesmas características do ímã original. É impossível separar os polos de um ímã. Quando você corta o ímã no meio, não fica só norte de um lado e sul do outro. Eles voltam a se organizar norte e sul, e assim indefinidamente. Já vou adiantar que um dos principais motivos disso é porque a natureza, os elétrons, metade gira para um lado, metade gira para o outro. Ainda lembra do número quântico spin na química? Menos o meio e mais o meio? Esse é o motivo. Você não consegue separar os polos do ímã. Um material que tem essa capacidade, que é a magnetita, ele sempre vai ter elétrons girando para um lado, caracterizando um polo, elétrons girando para o outro, caracterizando o outro polo. A nível atômico é isso que caracteriza os polos norte e sul. Por isso que você não consegue separar nunca os polos norte e sul do ímã. Só existe dipolos magnéticos. Jamais você vai existir algum material na Terra que tenha só um polo. Sempre é os pares. Um norte e um sul. Para um lado, giro, para um lado, outro. Percebeu? Legal, Carlos. Quarta propriedade: aproximando-se dois ímãs pelas suas extremidades, ou seja, os polos, se percebe, quando é polos de mesmo nome, se repelem e de nomes contrários se atraem. Olha aí, norte com sul, tá vendo que os dois ímãs se atraem? Sul com sul ou norte com norte se repelem. Muito bem, Carlos, entendi, muito legal isso aí. Campo magnético do ímã, atenção, como é esse campo magnético do ímã? Você viu comigo na aula 69 que o campo elétrico é uma propriedade vetorial associada à presença de um corpo eletrizado. Então existe uma propriedade no espaço em torno de uma carga elétrica e essa propriedade atribuiu a ela o nome de vetor campo elétrico. E esse campo elétrico é capaz de produzir
uma força sobre cargas elétricas nas proximidades. Se teria uma carga positiva, aí você colocava uma outra carga, né? Positiva ou negativa, existia atração ou repulsão. Lembra disso, né? Lá em campo elétrico. Por analogia, praticamente a mesma coisa acontece aqui. O ímã terá um campo magnético e este campo magnético do ímã é capaz de produzir forças sobre outros ímãs, por isso que a gente viu norte com norte, sul com sul repele, ou norte com sul atrai, ou sobre outros corpos de ferro. A orientação desse vetor campo magnético que vai definir toda essa atração ou repulsão é representada acima. Nós chamamos de linhas de indução magnética. Lembra que lá em campo elétrico eram linhas de força? E esse vetor campo magnético, do mesmo jeito que acontecia lá em campo elétrico, é tangente às linhas de indução. Então, gente, se você tem uma linha de indução, tangente em cada um dos seus pontos, você tem um campo magnético. Então, eu estou mostrando para você o ímã, que sempre aponta para o norte. Atenção, o campo magnético indica o norte de um ímã, que corresponde ao norte geográfico da Terra. Por convenção, nós pintamos geralmente de vermelho. Então tá aqui, ó. Olha a linha, ó, acompanhe comigo, olha o mouse. Olha a linha de indução subindo, o norte definiu o campo magnético tangente. Olha aqui descendo, definiu o polo norte. Olha aqui agora, voltando, ó, definiu o polo norte. Olha aqui agora entrando, ó, definiu o polo norte. Olha aqui embaixo subindo, definiu o polo norte. E nunca esqueça, as linhas de indução, o campo magnético sempre sai do norte e entra no sul. Ei, olha para mim. Campo magnético sempre sai do norte e sempre entra no sul. Entendi, Carlos. Que interessante. Tá aí, ó. Nasce no Polo Norte e morre no Polo Sul. Jamais esqueça disso. Vamos falar sobre o campo magnético da Terra? Você sabia que a Terra tem um campo magnético? Sim, sim. A bússola aponta esse norte geográfico. Então, experimentalmente, os físicos perceberam que a Terra é um gigantesco ímã, provavelmente devido ao magma. Teorias sobre isso. Então, gente, o Polo Norte da Terra coincide ao sul magnético. É o contrário. Por quê? Porque as linhas de indução da Terra saem do norte e vão para o sul. Isso aqui é o ímã que representa a Terra. Sai do norte e vai para o sul. O problema é que o sul desse gigantesco ímã da Terra, que é o sul magnético, corresponde na geografia ao seu polo norte. E o norte magnético desse gigantesco ímã que é a Terra corresponde ao sul geográfico. Então é o contrário. Norte geográfico é por onde estão entrando as linhas. Se estão entrando, lá é o sul magnético. O sul geográfico é de onde está saindo as linhas de indução. Se estão lá saindo, é o norte magnético. Entendi, cara. E aqui é uma representação belíssima, né, gente? Um infográfico do campo magnético da Terra que está nos protegendo das radiações. Essa parte amarela são radiações ionizantes de muita energia. Atenção agora, gente. No hemisfério norte, o BV, que é o campo magnético da vertical, sempre aponta para baixo. Se você estiver fazendo uma questão, sempre o campo magnético no hemisfério norte vai apontar para baixo e no hemisfério sul vai apontar para cima. Vamos entender isso melhor. Você traça uma horizontal naquele ponto que você quer medir. Então, eu estou pegando esse ponto aqui, tracei uma horizontal. Essa horizontal é aqui, ó, BH, tá vendo? Aí você nota que aqui para baixo é a vertical, porque se essa aqui é a horizontal, a vertical vai ser aqui para baixo. É por isso que no hemisfério norte, o campo magnético da vertical aponta para baixo. Quando você vai aqui para baixo, no hemisfério sul, olha onde é que está a horizontal. Tá vendo aqui onde é que está a horizontal? Aí, ó, a vertical vai estar aqui. Então, ele está apontando para cima no hemisfério sul. Por quê, Carlos? Eu não entendi por que para cima. Porque vai depender, gente, do seu eixo. Ó. Você botou a horizontal aqui, a vertical vai ser aqui. Então, está apontando para cima. Quando você bota aqui, a vertical está para baixo. Então, no hemisfério norte, para baixo. No hemisfério sul, para cima. E sempre o campo magnético da bússola vai estar apontando de acordo com as linhas de indução. Isso define o que nós chamamos de inclinação magnética, Carlos. É o ângulo entre o campo magnético apontado pela bússola, ó, o B aqui, e a componente horizontal,
que é o BH. Então, entre o campo magnético da bússola e o campo magnético da horizontal traçada naquele ponto, define um ângulo. Esse ângulo é chamado de inclinação magnética. O detalhe é que mesmo na linha do Equador, linha do Equador, tá vendo aqui, gente? O campo magnético da bússola coincide com o BH, inclinação é zero. Então, na linha do Equador, a inclinação magnética é zero. Então, pense comigo, para que os navios, antigamente, que hoje tem GPS, possam saber onde estão, eles precisariam das cartas náuticas. E essas cartas náuticas informam para cada latitude a inclinação magnética. Legal, Carlos. E aí, gente, a partir daí, eu posso definir também a declinação magnética, que vai ser a diferença em graus existente entre o norte encontrado com a bússola e o norte verdadeiro. Então veja, você tem um norte verdadeiro. A bússola apontou assim. O ângulo entre os dois define a declinação magnética. Enquanto a inclinação tem a ver com a latitude, a declinação magnética tem a ver com a diferença entre o norte verdadeiro e o norte que está apontado pela bússola. Os animais, migração de pássaros, assim como os tubarões, se orientam através da declinação magnética, porque eles têm, tipo, substâncias biológicas que têm comportamento magnético, tipo magnetita, né, dentro da mente deles. Que loucura, cara, que massa! Quais são as fontes que podem gerar o campo magnético? Eu já sei que o ímã gera, mas é só o ímã? Experimento de Orlitz. Olha o cara aí, gente. Que cara elegante, né, o Orlitz? Aí está o nosso querido Orlitz, que em 1820 fez um experimento. Nesse experimento, mostrou que uma corrente elétrica, que você sabe que corrente elétrica são cargas elétricas em movimento ordenado, são também capazes de produzir um campo magnético. Então, o campo magnético pode ser produzido pelo ímã, pela magnetita ou por uma carga elétrica em movimento. Ou seja, uma corrente elétrica gera também um campo magnético. Como é que ele descobriu isso? Porque a bússola se moveu. Que bússola? Está aí o experimento dele. Na situação inicial, a bússola estava apontando o norte magnético da Terra. Normal aqui, tá vendo? E a corrente no fio é zero. Está desligado o fio. Aí eu liguei uma chave e passou a existir uma corrente. A bússola se moveu. Eita danado. Se a bússola se moveu, é porque a corrente elétrica criou um campo magnético, que a bússola está registrando esse campo magnético. Caramba! E, gente, o giro da bússola vai depender do sentido da corrente. Ó. Olha aqui na figura 1B. Na figura 1B, a corrente elétrica gera um campo magnético que a bússola girou no sentido anti-horário. E na outra, quando ela girou no sentido de cima para baixo, ela girou no sentido horário. Então, gente, o giro da bússola depende do sentido da corrente. Mas no primeiro momento, vamos entender. A corrente elétrica gera um campo magnético. Não esqueça disso. E aí, galera, eu queria que você lembre de uma coisa. Existem dois campos magnéticos. O campo magnético terrestre, que é o inicial, e agora também o campo magnético gerado pela corrente. Então, a orientação da bússola será uma resultante vetorial do campo magnético terrestre, de acordo com o norte geográfico, e do campo magnético que a corrente está criando. Olha para mim, vetores, né? Você tem que fazer a resultante vetorial para calcular o campo magnético resultante. O campo magnético resultante é que vai apontar o polo norte da bússola. Ok? O problema é que o campo magnético terrestre, às vezes, é muito menor que o campo magnético da corrente. Praticamente fica desprezível em algumas situações. Ficou claro isso aí, gente? Muito bem, cara. Tá aí o experimento, figura verdadeira do Orlitz, né, fazendo o experimento junto com os observadores. Ô, Carlos, me diga uma coisa. Preciso lembrar, né? O professor tá aí para lembrar. Cargas elétricas em movimento, eu estou vendo que cria um campo magnético. Você já aprendeu comigo lá em campo elétrico que uma carga elétrica, esteja em repouso ou em movimento, sempre cria um campo elétrico. Então vamos deixar claro. O campo elétrico é criado por uma carga elétrica, estando ela parada ou em movimento. Só que quando está em movimento, além do campo elétrico, você tem um campo magnético. Então Orlitz mostrou que quando a carga elétrica está em movimento, além do campo elétrico, vai existir também um campo magnético. Então você está convidado para esse casamento em 1820.
O campo elétrico e o campo magnético são criados por uma carga elétrica. Nasce em 1820, eu estou emocionado, gente. A eletricidade mais o magnetismo, que em 1820 fez surgir o eletromagnetismo. Você está convidado para esse casamento que já ocorreu em 1820 e hoje os noivos estão dizendo: nós nos amamos. Campo elétrico e campo magnético existem simultaneamente quando a carga elétrica está em movimento. Isso não são as ondas eletromagnéticas que nós já estudamos? Lembra que a gente já estudou que as ondas eletromagnéticas são produzidas por um campo elétrico e por um campo magnético, perpendiculares entre si. Então anote aí, viu, gente? 1820 foi quando a eletricidade se juntou ao magnetismo, criando o eletromagnetismo com esse experimento incrível de Oreds. Beleza! Aí, gente, na mesma época, outros franceses, tudo da França, né? O Jean-Baptiste Biot, o Félix Savart e o André-Marie Ampère, aquele mesmo da corrente elétrica. As leis de Biot e a lei de Ampère é a descrição matemática do experimento de Oreds. Gente, o experimento de Oreds só disse que a corrente elétrica criava um campo magnético. Esses cientistas aí pegaram os experimentos pegou o experimento de Oreds e descobriu como calcular aquele campo magnético. Então, enquanto Oreds observou, Biot, Savart e Ampère criou fórmulas para calcular o valor do campo magnético. A lei de Biot-Savart é a descrição quantitativa do experimento de Oreds, que vai mostrar como calcular o valor, a direção e o sentido do vetor campo magnético produzido por uma corrente. A lei de Ampère também, só que ela às vezes simplifica quando você tem simetria. Por exemplo, quando você tem um fio retilíneo, o campo magnético em torno dele é simétrico. Então, lei de Biot-Savart e lei de Ampère conseguem ambas calcular o campo magnético. Em alguns casos, a lei de Biot-Savart é mais recomendada, até porque ela é a lei geral, ela resolve qualquer situação. E a lei de Ampère vai resolver situações de uma forma mais simples, quando se usa simetria. Para a gente, não se preocupe se você vai usar Savart ou Ampère. O que vai interessar é a fórmula que acaba dando o mesmo resultado. Ok? Sacou essa sutileza aí? E aí, gente, chegou a hora de mostrar como é que você determina o sentido do campo para as várias situações. Então, vamos começar por um fio reto e longo. Alguns autores chamam de fio infinito, comprimento infinito. Então, olha só, gente. O que é que você faz? Você está vendo que você tem uma mão direita aí, né? Tem uma mão direita? Pois é, a mão direita é o que nós chamamos de regra do carona. Como assim, Carlos? Não estou entendendo, não. Gente, você vai colocar o seu polegar de acordo com o sentido da corrente. Canta assim comigo. Para onde a corrente vai, o dedinho vai atrás. De novo. Para onde a corrente vai, o dedinho vai atrás. Gente, o seu dedo segue a corrente. Atenção comigo, ó. O dedo é a corrente. E os 4 dedos vai ser o campo. Atenção, ó. Coloca o seu dedo de acordo com a corrente e gire os 4 dedos ao redor do fio. Esse giro define o sentido do campo magnético. Então vamos começar por esse aqui. Atenção, você faz aí para mim. Faz aí para mim. Coloque agora a corrente subindo. Vai, faz para mim. Corrente subindo. Do lado de cá, entra. E do lado de cá, sai. De novo, olha para mim, ó. Entrou de um lado, saiu do outro. Então, quando você faz a corrente aqui, ó, ela entra do lado de cá e sai do lado de cá. O campo magnético entra de um lado e sai do outro. E quando está para baixo? Faz aí, faz assim, ó. Faz aí, ó. Entra de um lado e sai do outro. Então, ó, quando ela está para baixo, o campo magnético entra de um lado e sai do outro. Lembre que entrar é um X. E sair é um pontinho. Gente, isso é uma convenção internacional. Toda vida que tiver um X, lembra a flecha entrando no plano do papel. É entrando. Quando tiver um pontinho, é saindo. Então, campo magnético entrando é X, campo magnético saindo é pontinho. Lembre, o campo magnético em torno do fio são circunferências concêntricas ao redor do fio, entrando de um lado e saindo do outro. Como é que eu descubro o sentido? Eu boto o meu polegar da mão direita. De um lado entra e do outro sai. Gostou?
eu posso fazer o cálculo desse campo magnético utilizando ou a lei de Biot-Savart ou a lei de Ampère. O resultado daí. Eu não vou fazer a demonstração por envolver física superior, envolvendo integral, derivadas, coisa e tal. Tá bom? Então vamos lá comigo como é que se calcula o campo magnético de um fio? Por essa fórmula aqui, usando a regra do carona. Pede carona, né? Do jeito que o fio tiver, você bota o seu dedão acompanhando. Para onde a corrente vai, o dedinho vai atrás. Tá aí a fórmula. Vamos ver quem é quem, gente? B é o valor do campo magnético, que é medida em unidade chamada Tesla, em homenagem ao grande físico Nikola Tesla. μ0 é uma constante de permeabilidade magnética, que no vácuo vale 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Mas por que é Tesla metro por ampere? Porque quando você passar a distância ao lado do campo, fica Tesla vezes metro. E quando você passar o I dividindo, fica ampere. Em outras palavras, para você poder usar as unidades, você tem que usar o campo em Tesla, a distância em metros e a corrente em ampere. Lembre que I é a intensidade de corrente elétrica em ampere. E D é a distância de onde você está considerando o ponto até o fio. Distância do fio ao ponto, eu chamei aqui de ponto P e mostrei para você aqui o D. E uma coisa interessante sobre essa fórmula, né? A intensidade do campo magnético, que é o B, é diretamente proporcional à intensidade da corrente. Quanto maior a intensidade da corrente, mais forte é o campo. E inversamente proporcional à distância do ponto ao fio. Tem lógica, porque quanto mais longe tiver, menor a influência do campo magnético. Né? É igual o ímã. Quando você se afasta, o campo magnético diminui. Lembre dessa fórmula para quando você tiver um fio retilíneo longo. Perfeito? E agora, Carlão, eu queria mostrar no experimento de Oreds. Você consegue fazer aí, gente? Pode ser que a simetria do vídeo que você está assistindo, a câmera, ela, às vezes, né, causa uma rotação. Então, é bom você fazer junto comigo aí, tá certo? Então, vamos pegar esse primeiro caso aqui, ó. A corrente subindo aqui. Corrente subindo. Por que é que o campo magnético fica para lá? Vamos ver? Cadê a mão? Mostra a mão aí, Carlão. Mostra para mim. Aê, ó, ó. Faz aí, ó. Corrente indo para lá, como é o campo. Corrente indo para lá, como é o campo. Ó, olha aqui, ó. Ó, bota o seu dedo aí, vai lá, no seu smartphone aí, no seu computador. A corrente tá para lá, como é o campo aqui, ó. Entra embaixo. De novo, faz aí, faz aí. Eu vou parar para você fazer. Tá fazendo? Corrente subiu, como é o campo aqui embaixo. Entra. Tá vendo o campo entrando aqui? E quando a corrente vem de lá para cá, mostra agora a mão, Carlão. Mostra a mão aqui, Carlão. Vai. Ah, a corrente agora vindo assim, ó. Ó, ó, de novo. Faz aí. Vou parar para você fazer. Corrente vindo. Tá fazendo? Corrente vindo. O campo para cá, ó. Então, gente, você notou que o sentido do campo é para lá quando a corrente tem um sentido e em sentido oposto quando a corrente tem outro. Beleza? Você está usando a regra do carona. Pede carona, Carlão. Vai lá. Muito bem, Carlão. Ok. E agora, se eu enrolar o fio? Porque o que é uma espira, gente? É um fio enrolado. Você agora vai pegar um fio e vai enrolar. Quando enrola, você forma um círculo. Por isso que tem um raio. Qual é a fórmula do campo magnético? É só tirar o π e botar o R no lugar de D. μ0I sobre 2R. Eu não vou botar o π porque já tem um círculo, uma brincadeirinha, tá? Eu continuo usando a regra do carona para saber o sentido, viu, gente? O μ0 continua sendo 4π vezes 10 a menos 7. B é o campo magnético, que você vai achar. I é a corrente. E R é o raio da espira. Lembre que tem que entrar em metros, tá? Por causa do μ0 que está em metro aqui. Carlos, mostra aí para mim como é que seria o sentido. Atenção. Atenção, use a regra do carona. Vou pedir para você fazer. Tá aqui a espira, olha ela aqui, ó. Faz a corrente aqui, ó. Ó, a espira, tá vendo aqui minha mão que é a espira? Tá vendo? Câmera, olha para mim. Espira. Deixa eu aumentar aqui. Pera aí, gente. Eu vou aumentar aqui na câmera, viu? Eu vou aumentar aqui para ficar melhor que você me ver. Pera aí, deixa eu aumentar. Aê, Carla, aumentou. Agora eu vou voltar, tá certo? Vamos fazer, bora. Aê, ó a espira, ó. Corrente, olha a corrente aqui, ó. Pra onde a corrente vai, o dedinho vai atrás. Bora. Pra onde a corrente vai, o dedinho vai atrás. Ó, anti-horário, como é o campo no centro. Opa! Como é o campo no centro? Tá saindo de encontro ao seu olho. De novo, ó. Como é o campo no centro? Sai! Ó, vou sair do meio.
sai em direção ao seu olho. Ó. Você está vendo o campo magnético vindo para o seu olho. Então é um polo norte. Quando sai é norte. E se for no sentido horário, bota aí, expira de novo, bora. Horário agora, ó. Horário. Tá fazendo, Júnior? Faz aí o horário. Entrou, tá vendo que tá entrando aqui, ó, entrou no buraco. Tá entrando. Você vê entrando. É um polo sul. Para simplificar, gente. Quando a corrente tem sentido anti-horário, o campo magnético no centro, porque eu estou calculando no centro, é saindo. Quando a corrente tem sentido horário, o campo magnético no centro é entrando. De novo, anti-horário, saindo, é norte. Horário, entrando, é sul. Decore isso que está resolvido. Beleza? Muito bem, Carlos. E se agora eu pegar várias espiras e juntar uma em cima da outra? Se eu pegar uma espira com outra, com outra, com outra e for juntando, o que é que vai acontecer, gente? Aí eu consigo calcular o campo magnético do mesmo jeito. É só multiplicar pelo número de espiras, não é não? É, porque agora você tem uma espira é 1, se for duas é 2, se for N é N. Então, o campo magnético de várias espiras juntas, que nós chamamos em física de bobina chata, porque é chata porque deve estar comprimindo, né? N espiras de mesmo raio. Tá aí. A única diferença é que agora você vai ter o número de espiras. Se tiver duas, você bota 2 aqui. Se tiver 3, por aí vai. As grandezas são as mesmas, viu? A intensidade do campo continua sendo proporcional à corrente e inversamente proporcional ao raio. Gostei, cara. E agora preste atenção. Se agora eu vou pegar espiras e enrolar em formas de hélice, assim, ó, olha para mim, ó, em forma de hélice. Pode-se demonstrar que o campo magnético no interior dessas espiras, que agora, gente, essas espiras enroladas em forma de hélice, recebe o nome de solenoide. Solenoide é quando eu pego espiras em forma de hélice. Qual é a forma? É bem parecida com a espira. Como agora eu não tenho um raio, eu tenho um comprimento. A fórmula é essa, ó. μ0 vezes o número de espiras enroladas, dividido pelo comprimento da espira, que é o comprimento do solenoide, vezes a corrente. Então, só para deixar bem claro, B é o campo magnético no interior do solenoide. Não tem espira aqui, né, gente? Não tem raio de espira. É no interior do solenoide que é dado em Tesla. E a intensidade da corrente elétrica, N é o número de espiras, I é o comprimento do solenoide, que é dado em metros, e o μ0 continua sendo a constante magnética no vácuo, porque se for em outro meio ela muda. E um detalhe interessante, gente, algumas questões às vezes dá o número de espiras por unidade de comprimento. Ele diz assim, 500 espiras por metro. Aí não tem problema nenhum, é o N sobre L que ele está dando, tá certo? Então você percebe que a intensidade do campo magnético é proporcional à corrente e ao número de espiras e ao número de espiras. Ela é proporcional à corrente e ao número de espiras e inversamente proporcional ao comprimento. O que tiver em cima é diretamente. Se aumentar, aumenta o campo. O que tiver embaixo, se aumentar, diminui o campo. E aí, gente, eu queria fazer uma observação sobre o sentido do campo magnético. Gente, continua sendo a regra do carona, tá certo? Mas eu percebi que às vezes fica meio complicado do aluno perceber. Por exemplo, você conseguiria fazer a regra do carona para esse caso aqui? Porque agora, o que é que acontece às vezes? Coloca-se no interior de um solenoide um núcleo de material ferromagnético. Aí a gente passa a ter o eletroímã. Então, do ponto de vista de sentido e intensidade do campo, o aluno tem que prestar muita atenção. Porque quando é um eletroímã, que é um núcleo de ferro dentro de um solenoide, o campo magnético se intensifica por ser o material ferromagnético, que vai causar uma maior orientação das partículas no sentido do campo, tá? Então, olha essa observação. Se você colocar um núcleo de ferro, de material ferromagnético no interior do solenoide, o solenoide recebe o nome de eletroímã. O campo do eletroímã, por ter um material ferromagnético, é maior que do solenoide. E aí, ó, você tem, por exemplo, um eletroímã puxando carros. Alguém colocou o núcleo de ferro enrolado em várias espiras em forma de espiral. E sobre o sentido que eu estava comentando agora há pouco, gente, a gente vai usar uma regra chamada regra do agarra. Cara, como assim? Agarrar você vai agarrar. Então preste atenção. Você pode usar a regra do carona? Vamos ver. Eu estou pegando aqui a eletroímã, mas poderia ser um solenoide. Eu queria que você tentasse fazer o de cá. Ó, atenção, usando a regra do carona.
se você faz esse aqui, tá, gente, que eu estou fazendo, se você usar a regra do carona, o campo magnético realmente dá para cá, essa linha vermelha aqui, certo? Quando você tenta fazer aqui, tá entrando por trás. Eu não sei se você consegue perceber que por trás o campo seria para cá. Então, uma outra opção que eu estou lhe dando é a chamada regra do agarra. E como é essa regra do agarra? É uma variação da regra do carona que você pode usar. Acompanhe comigo. Eu sugiro o uso da regra do agarra, que consiste em colocar os 4 dedos da mão direita de acordo com a corrente. Na regra do carona, você usava o polegar. Na regra do agarra, como você vai agarrar, você tem que usar os 4 dedos da mão direita, tá? Então, de novo, consiste em colocar os 4 dedos da mão direita de acordo com o sentido da corrente, agarrando o solenoide ou pela frente ou por trás. O que vai definir se você vai agarrar pela frente ou por trás é de como a corrente entra, por cima ou por baixo. O polegar, neste caso, é que vai definir o sentido do campo magnético. Há uma inversão em relação à regra do carona, porque agora, para agarrar, você precisa de 4 dedos. Os 4 dedos é a corrente e o polegar é o campo. Então, eu vou fazer para você o primeiro caso aqui. Atenção, olha o mouse, agarrando pela frente. Eu vou pegar isso aqui, para ficar melhor de você entender. Tá vendo aqui, ó, a caixa de um óculos, e vou agarrar pela frente, ó. Tô agarrando pela frente. Tá vendo aí na câmera, gente? Agarrando pela frente? Tá vendo, ó? Tô agarrando pela frente. Deixa eu aumentar aí. Eu fiquei maior, para você ver melhor. Ó, a caixa de óculos, tô agarrando pela frente. Olha eu agarrando pela frente. Mas como é que eu vou agarrar pela frente? De acordo com a corrente. A corrente tá subindo, ó. Vou agarrar pela frente com a corrente subindo. Ó, de novo, ó. A corrente está subindo pela frente. Bora. Agarrando pela frente. Agarrei pela frente. Olha, agarrei pela frente com a corrente subindo. Olha o polegar como é que ficou. De novo, ó. Ó, agarrei pela frente. Olha o polegar como é que ficou. Polegar definiu o norte. Percebeu? Agora vamos fazer o mesmo caso com a corrente entrando por trás. Você percebe que a corrente está entrando por trás? Então agora, olha, você vai agarrar. Olha para mim, gente. Não pela frente, não. Agora tu vai agarrar por trás. A corrente está subindo. Vamos agarrar por trás, bora. Agarrei por trás. O campo ficou para onde? Para lá, é norte. Norte. Ó, você tem que fazer, porque às vezes a rotação da câmera ali ela atrapalha. Faz comigo, do jeito que eu estou fazendo. Pega uma caixa, bota a mão aqui por trás, entrando por trás. Ficou para lá, norte. Né, ó? Percebeu o norte aqui? Carlão, que massa. Ai, Carlão, tá me agarrando. Regra do agarra. Agora vamos fazer um exemplo? Bora fazer um exemplo? Usando cálculo e também a direção e o sentido do campo. Subir de novo para não tomar a visão. Exemplo 1. Eu vou fazer o cálculo e vou fazer a regra do agarra. Olha do carona se você não gostou desse agarra-agarra. Tá certo? Exemplo 1. Um solenoide tem comprimento de 40 centímetros. Já deu problema. Não pode ser em centímetro, tem que ser em metro. Apresentando 1.200 espiras, sendo percorrido por uma corrente de 400 mA. Tem que transformar para ampere, né? Tem que transformar. Dado constante de permeabilidade desse valor aí. Determine a intensidade, a direção e o sentido do campo magnético. Primeiramente, vamos fazer os cálculos, né? Solução. Eu tenho comprimento 40 centímetros. Tem que transformar para metro. Divido por 100. 40 centímetros dá 0,4 metros. Que eu posso escrever opcionalmente como 4 vezes 10 a menos 1, né? Se eu andar com a vírgula para a direita, o expoente, que era 0, fica menos 1. Número de espiras, 1.200. Vou escrever como 12 vezes 10 ao quadrado. Opcional. Mi0, 4π vezes 10 a menos 7. Eu estou botando aqui em potência de 10 por causa da constante de permeabilidade, que sempre tem esse valor, viu? Corrente, 400 mA. Ei, o que é mili? 10 a menos 3. Então, 400 mA, 400 vezes 10 a menos 3 ampere. Que posso escrever como o quê? Trago a vírgula 2 casas para a esquerda, o expoente anda 2 para a direita. Então, como é que ficaria essa corrente aí, minha gente? Ficaria 4 vezes 10 a menos 1 ampere. Então, vamos calcular o campo. Qual é a fórmula? Tu lembra? Mi0 vezes o número de espiras dividido pelo comprimento vezes a corrente. Vou substituir bem devagarinho. Quem é o Mi0? 4π vezes 10 a menos 7. Está de branco aqui. Quem é o número de espiras? Está de verde. 12 vezes 10 ao quadrado. Quem é o comprimento? Está de verde. 4 vezes 10 a menos 1. Quem é a corrente? Está de rosa. 4 vezes 10 a menos 1. Aí, gente, o que é que acontece aqui?
por uma sorte grande, eu consigo cortar 4 vezes 10 a menos 1 com 4 vezes 10 a menos 1. Sobrou 4π vezes 10 a menos 7, que multiplica 12 vezes 10 ao quadrado. Vou multiplicar 12 por 4π, dá 48π. Conserva a base, soma os expoentes, 10 a menos 5 Tesla. Se eu considerar que π é 3,14, 48 vezes 3,14 vezes 10 a menos 5. Achei o campo. Aproximadamente 151 vezes 10 a menos 5 Tesla. Observe que a unidade Tesla é uma unidade grande. Os campos geralmente são bem pequenos, né? Quando você tem espira, fio, bobina, 151 vezes 10 a menos 5 Tesla. Mas, cara, eu queria saber agora o negócio do agarra. Eita, Carlão, bora, o agarra. Agarra aí, agarre. Vamos agarrar. Gente, tá aqui. A corrente tá vindo por cima. Você está agarrando por cima. Eu vou fazer aqui, vê se você consegue ver. Ó. Eu estou agarrando por cima. Atenção, regra do agarra. Os 4 dedos é a corrente por cima. Para onde é que ficou o campo? Olha aí, Carlos. Olha o campo onde ficou. Agarrou, tá vendo aqui na câmera? Agarrou por cima, o campo ficou para cá. Para onde fica o campo? Definiu o norte do campo magnético, o norte do solenoide. Eita, Carlos. Legal, né? Muito legal, gostei disso aí. Substâncias magnéticas, teoria muito importante agora. 36 minutos de aula. Gente, você tem que saber essa parte aí, que é uma parte teórica de muitas aplicações práticas, viu? Substâncias magnéticas você pode tirar, foi tirado do site mundoeducação do uol.com.br. Todos os materiais possuem características magnéticas, todos. O magnetismo dos materiais tem origem na combinação entre o momento angular orbital e o momento angular de spin dos átomos. Lembra que eu falei do negócio do spin, para um lado e para o outro? Você deve ter lembrado em química que naquela caixinha, né, tem um para cima e um para baixo. Tem a ver com isso aí, tá certo? Que dão origem aos dipolos magnéticos. Então não existe monopolo magnético. Sempre vai ser um para um lado e outro para o outro. Então nunca você vai achar só um polo norte ou só um polo sul. Sempre é norte e sul, porque um para um lado e outro para o outro. Sempre é assim, tá certo? Fazendo com que cada átomo se comporte como um pequeno ímã. Então, gente, todos os materiais têm essa capacidade de gerar um dipolo magnético. Os materiais podem ser classificados em 3 tipos: ferromagnéticos, paramagnéticos e diamagnéticos. Você vai aprender sobre cada um deles agora. Os ferros magnéticos. Quando esses materiais são submetidos a um campo magnético externo, por exemplo, de um ímã, eles adquirem um campo magnético no mesmo sentido do campo ao qual foram submetidos. E que vai permanecer quando o material é removido. O nome disso é esterese magnética. Por exemplo, se você pega uma tesoura de ferro e aproxima o ímã dela, fazendo tocar, essa tesoura passa a ser um ímã. O tempo em que ela permanece com essa característica de atrair, por exemplo, em malhas de ferro, porque se você toca o ímã na tesoura de ferro, ela é capaz de atrair ferro, porque ela tem essa memória magnética, ela foi magnetizada. O nome disso, o tempo que ela fica, enquanto com essas características magnéticas, a gente chama de esterese magnética, certo? É por isso que ele diz que é como se possuísse uma memória magnética. E esses materiais ferromagnéticos, eles são fortemente atraídos pelo ímã. E esse comportamento é observado em poucas substâncias. Obviamente, o nome ferromagnética lembra ferro. Por isso que a gente diz que o ímã atrai ferro. Mas ele também atrai níquel, cobalto e outras ligas formadas de ferro, níquel e cobalto. Então, bota na cabeça. Materiais ferromagnéticos, eles têm uma alta magnetização perto do ímã. Eles são atraídos pelo ímã e têm a capacidade de atrair outros materiais por algum tempo. É a esterese magnética. Ferro, níquel e cobalto estão nessa linha aí. E aí, gente, tem um detalhe. Experimentalmente, se observa que corpos condutores, os ferros magnéticos em geral, perdem todas essas propriedades quando são aquecidos em determinadas temperaturas. Então, a temperatura influi na magnetização. Essa temperatura é característica de cada material e recebe o nome de ponto Courier. Ou seja, acima dessa temperatura, o material deixa de ser ferromagnético e passa a ser o que a gente vai ver na sequência paramagnético. Então, por exemplo, se você submete o ferro a uma temperatura de 1043 Kelvin, que dá aproximadamente 800 graus Celsius, quando você transforma, ele perde as características magnéticas. O cobalto com 1388 e o níquel com 627.
Então, o que é o ponto Curry? É uma temperatura acima da qual o material perde sua capacidade ferromagnética, sua capacidade magnética. Ok? Muito bem, cara. Vamos falar dos paramagnéticos. O que são materiais paramagnéticos? Pertencem a esse grupo os materiais que possuem elétrons desemparelhados, que ao serem submetidos a um campo magnético externo, ficam alinhados no mesmo sentido do campo ao qual foram submetidos, mas que vai desaparecer assim que o campo sai. Então ele é mais fraco que o ferro magnético. São objetos que não têm a mesma força dos ferros magnéticos, mas ainda assim são atraídos fracamente. Alguns exemplos: alumínio, sódio, magnésio, cálcio. E, finalmente, os diamagnéticos. São materiais que, ao colocados na presença de um campo magnético externo, estabelecem entre seus átomos um campo magnético contrário ao que foi submetido, mas que vai desaparecer assim que o campo é removido. Em razão desse comportamento, atenção, ele não é atraído por ímãs. Em geral, são repelidos. Por quê, professor? Porque eles não se orientam em sentido contrário. O paramagnético e o ferromagnético é no mesmo sentido. O ferromagnético ainda permanece quando você tira o ímã, o paramagnético desaparece quando tira o ímã. E o diamagnético, quando na presença do ímã, ele repele o ímã em alguns casos, porque ele é diamagnético. Só que quando você retira o ímã, ele desaparece isso. Então, em razão desse fenômeno, você tem vários materiais diamagnéticos. Água. A água é diamagnético? Pois é. Será que é por isso que, por exemplo, uma rã consegue, tipo, levitar sobre a água? É. Os exemplos: água, mercúrio, ouro, bismuto, chumbo e prata. Atenção, todos os materiais, todos, exibem algum grau de diamagnetismo. Mas na maioria dos casos, esse efeito é desprezível em comparação com outras propriedades magnéticas. Então, materiais ferromagnéticos e paramagnéticos têm um diamagnetismo que é desprezível. Mas na essência, todos têm, em maior ou menor escala, um grau de diamagnetismo. Apesar do diamagnetismo ser uma forma fraca de magnetismo, ele tem várias aplicações interessantes e úteis na ciência e tecnologia. Você vai se surpreender agora. Alguma dessas aplicações. Olha aí, gente. Eu falei da rã na água, né? Levitação magnética. É possível que o material fique levitando? Sim. Acompanhe comigo. Embora seja difícil e raro, é possível fazer certos objetos diamagnéticos, como bismuto, levitarem usando campos magnéticos muito fortes. Então, gente, para levitar eu precisaria de um campo magnético muito forte. O exemplo da rã que eu falei na água, né? A água é diamagnética. O campo magnético teria que ser muito forte. E isso é usado em algumas experiências de laboratórios e demonstrações educacionais. Então, sob certas condições, cientistas desse laboratório lá na Holanda, o laboratório está aí mostrado na figura, gerou campos magnéticos intensos e esses pesquisadores conseguiram, acredite, levitar magneticamente morangos, pizzas e sapos nos anos 90. Então, isso é uma prova que o diamagnetismo existe. Com campos magnéticos muito intensos, geralmente só em laboratórios, acredite, gente, é possível levitar objetos de pequena massa, morango, pizzas e sapos, por exemplo. Mas tem outras aplicações do diamagnetismo inacreditáveis, né? Sem o diamagnetismo, você não faria uma ressonância magnética. As imagens de ressonância magnética é uma técnica de imagem médica que usa os princípios do diamagnetismo para criar imagens detalhadas. Talvez seja porque ela consiga separar algumas substâncias, o que causa uma definição do órgão a ser analisado. Ressonância magnética, está aí algumas imagens devido ao diamagnetismo. A nossa sorte é que o nosso corpo tem 70% de água, né? E a água é diamagnética, lembra? E uma outra aplicação também igualmente importante é a proteção contra a radiação. Em alguns cenários espaciais e nucleares, o diamagnetismo pode ser usado para criar campos magnéticos que vai acabar nos protegendo contra certos tipos de radiação. Viu? Diamagnetismo, talvez você não desse nada por ele, né? Talvez nem tenha ouvido falar. Mas ressonância magnética, proteção contra a radiação, a física é muito linda, né, gente?
45 minutos de muita teoria, né, gente? E os nossos exercícios vão ter muita teoria, viu? Mais da metade serão exercícios teóricos. Então, sugiro que você anote toda a teoria que você aprendeu aí, porque vem muita coisa boa agora nos exercícios. É só a primeira aula de eletromagnetismo. Bora comigo! Eu aposto como esse aí da Escola de Especialista da Aeronáutica, você vai responder em 5 segundos. Entre as substâncias magnéticas, aquela que ao serem colocadas próximo ao ímã, cujo campo magnético é bem forte, são repelidas por ambos os polos do ímã. Que substância é essa? Parabéns! Diamagnéticos, que são materiais que ao ser colocados na presença de um campo magnético externo, estabelecem entre seus átomos um campo magnético de orientação contrária ao que foi submetido. Então, letra A já matou. Mais uma para você matar também. Pela primeira vez, cientistas detectaram a presença de partículas de poluição que interferem no funcionamento do cérebro, podendo inclusive ser uma das causas do Alzheimer. Não acredito. A conexão entre esses materiais e o mal de Alzheimer ainda não é conclusiva, está em estudo. Um desses materiais poluentes encontrados no cérebro é a magnetita, um óxido de ferro que constitui um ímã natural. Sobre o óxido citado no texto, é correto afirmar que ele apresenta, letra A, 2 polos magnéticos, um norte e um sul, e ambos atraem o ferro. 2 polos magnéticos, um norte e um sul, mas apenas o polo sul atrai o ferro. 2 polos magnéticos, norte e sul, mas apenas o norte atrai o ferro. 4 polos magnéticos, norte e sul, leste e oeste, todos atraem o ferro. Ou 4 polos magnéticos, norte e sul, leste e oeste, mas apenas o norte e o sul atraem o ferro. Gente, você não pode perder uma questão dessa, né? Os ímãs, que é a magnetita, tem uma propriedade. Os extremos desse ímã, que são os polos, norte e sul, independente de qual deles, atraem pedaços de ferro. Então, qual vai ser a letra correta? Olha aí, gente, atraindo ferro nos seus polos. Qual vai ser a letra correta, Carlos? Letra A, gente. A magnetita, que é um ímã natural, só tem 2 polos, norte e sul, e ambos conseguem atrair materiais ferromagnéticos. Por exemplo, o ferro, letra A. Terceira questão é aquela que você tem que lembrar. Polos de mesmo nome se repelem, de nomes contrários se atraem. Vem lá de São Paulo essa. Dispõe-se de 3 ímãs em formato de barra. São 3 ímãs, tá? Sabe-se que o polo A atrai C e repele E. Se o polo F é sul, pode-se dizer que... Aí você precisa parar, né, gente? Fazer o desenho e a gente analisar passo a passo. Então, ele quer saber se A é sul e B é sul. Ele quer saber se A é sul e C é norte. Ele quer saber se B é norte e D é norte. Ele quer saber se A é norte e C é sul. Ou se A é norte e E é sul. Então, vamos fazer a questão com muita calma. Precisa lembrar. Norte com sul se atrai. Nomes contrários se atraem. E mesmo nomes se repelem. Então, B e C, sul, sul. Norte e norte é repulsão. E o primeiro caso, só norte e sul, atração. Então, vamos começar a fazer a questão. Vamos começar. O enunciado disse que A atrai C e repele E. E F é sul. Então, esse primeiro momento. Se F é sul, então E é norte, porque no ímã tem norte e sul. Se F é sul, E é norte. Então, vamos botar norte E e sul F. Beleza? Tranquilo até aí? Ó, segunda continuação. A continuação. Se A repele E, então A é norte. Por quê? E não é norte? Se A repele E, A tem que ter o mesmo nome de E. Então A é norte. E, consequentemente, como o ímã é AB, se A for norte, B tem que ser o contrário, sul. A norte, B sul. Então vamos mudar a tela já colocando o que eu já concluí anteriormente. E norte, F sul, A norte, B sul. Aí ele diz também que A atrai C. Se A atrai C, pense comigo. A é norte. Para atrair C, C tem que ser o contrário, porque polos de nome contrário se atraem. Então, C é sul. Se C é sul, porque está sendo atraído por A, que é norte, D tem que ser o quê? Norte. Então, terminou. Está aí a configuração geral. Só é procurar a alternativa que tenha essa configuração correta. A alternativa correta é, a única possível é a D de dado. A é norte e C é sul. As outras têm erro. Letra D, matei. Eita, que questão maravilhosa. Gente, física do dia a dia. Maglev é uma espécie de trem sem rodas que possui eletroímãs em sua base. E há também eletroímãs no trilho que ele percorre.
As polaridades, ou seja, norte e sul desses eletroímãs, são controladas por um computador. E esse controle permite que o trem levite sobre o trilho, bem como seja movido para frente ou para trás. Para demonstrar o princípio de funcionamento do maglev, um estudante desenhou um vagão de trem em uma caixa de creme dental e colou em posições especiais ímãs permanentes conforme a figura. Então, gente, temos ímãs permanentes e aqui está o vagão com norte e sul, né, nessa configuração. O vagão, do jeito que está aqui, foi colocado inicialmente em repouso e no meio de uma caixa de papelão de comprimento maior, porém de largura muito próxima da caixa de creme dental. Na caixa de papelão também foram colados ímãs permanentes idênticos aos do vagão. Então aqui são os ímãs do vagão e na caixa de papelão que eu vou mostrar daqui a pouco, eu coloquei também ímãs. Admitindo que não haja atrito entre as laterais da caixa de creme dental, em que se desenhou o vagão, e a caixa de papelão, para se obter o efeito de levitação e ainda um pequeno movimento horizontal do vagão, sempre para a esquerda em relação à figura desenhada, a disposição dos ímãs permanentes no interior da caixa de papelão deve ser a que se encontra representada aí. Então, calma. Você tem que fazer ele levitar e andar levemente para a esquerda. É isso que você deseja. Tá aí as alternativas mostrando as possibilidades de configuração dos ímãs e vamos à solução, né, gente? De acordo com o enunciado, deseja-se o quê, Carlos? O que é que se deseja o enunciado? Obter o efeito de levitação e o movimento horizontal do vagão sempre para a esquerda em relação à figura desenhada. Então, por que é que já vai ser a letra A? Vamos com calma, vamos por partes. Olha o que está de rosa. Eu tenho que obter a levitação. Para isso acontecer, eu tenho que ter polos de mesmo nome. Norte, 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 sul. Então, a possibilidade para levitar é que os ímãs tenham polos de mesmo nome nas suas proximidades. Atenção, gente, ó, eu preciso observar os ímãs que estão perto um do outro. Norte, 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 levitação. Então, consegui levitar desse jeito. Agora, olha o de amarelo. Eu preciso fazer ele ir para a esquerda. Para ir para a esquerda, eu tenho que ter um polo aqui, ó, junto ao vagão, que seja atraído pelo ímã que está preso à caixa de papelão. Norte e sul, nomes contrários à atração. E do lado de cá, também haja esse movimento para a esquerda. Só que aí, do lado de cá, eu tenho que ter uma repulsão, né? Porque se eu faço uma repulsão do lado de cá, ele anda para a esquerda. Então, aqui eu tenho que ter sul com sul. Então, a configuração aqui é sul com sul, que tem repulsão. A única alternativa que faça com que haja repulsão para levitar, atração desse lado do vagão para ele vir para a esquerda e repulsão desse lado de cá para ele vir para a esquerda, é a letra A. Nenhuma das outras alternativas satisfaz, eu deixo para você verificar. Por isso que é a letra A única que permite isso, tá bom? Questão número 5, mais uma questão teórica. Carlão, até agora você não fez nenhum cálculo, foi não, só teoria por enquanto. O comportamento magnético dos corpos costuma causar grandes dúvidas e curiosidade nas pessoas. Sobre esse tema, é correto afirmar que, letra A, cargas elétricas em repouso geram ao seu redor um campo magnético. Letra B, um ímã sujeito a altas temperaturas tende a perder suas propriedades magnéticas. C, é possível obter um único polo magnético isolado, quebrando-se o ímã em dois pedaços iguais. D, ímãs elementares em uma mesma barra metálica magnetizada assumem orientações nadoides diversas. Em uma onda eletromagnética, os vetores que indicam o campo elétrico e magnético em determinado ponto são paralelos. Que questão maravilhosa, né, gente? Vamos analisar alternativa por alternativa. Letra A. Cargas elétricas em repouso geram ao seu redor um campo magnético? Não, não, não. Campo magnético só pode ser gerado por um ímã ou uma carga elétrica em movimento. Cargas elétricas em repouso só gera campo elétrico, não gera campo magnético.
Falso. B. O ímã sujeito a altas temperaturas tende a perder suas propriedades? Verdadeiro. A gente viu na teoria. Experimentalmente, observa-se que corpos condutores perdem todas as suas propriedades ferromagnéticas quando aquecidos em determinada temperatura. Acima dessa temperatura, que é chamada de ponto Curie, ele perde suas propriedades magnéticas. Verdadeiro. C. É possível obter um único polo magnético isolado quebrando o ímã em 2 pedaços? Impossível. Não existe monopolo magnético. Sempre fica 2 polos. É o princípio da inseparabilidade dos polos. Mesmo cortando, o que restou, os elétrons mudam sua orientação. Metade para um lado e metade para o outro. Sempre que você corta o ímã no meio, volta a ser um ímã norte e sul. Os polos são inseparáveis. Só existe dipolo magnético. Não existe um único polo magnético. Ou só norte ou só sul. Letra C, falsa. D. Ímãs elementares em uma mesma barra metálica magnética assumem orientações diversas? Não. Se elas são magnetizadas, elas vão para o mesmo lado, atraindo ou repelindo. Falso. Repelindo porque pode ser um dia magnético, você entendeu, né? Então está falso. E precisava da aula de ondas. Em uma onda eletromagnética, os vetores que indicam os campos elétricos e magnéticos são paralelos. Não. Nós vimos na aula 61 que eles sempre são perpendiculares. Belíssima questão, letra B, a correta. Sexta questão maravilhosa, vem de Minas Gerais, só teoria. Tá pensando que física é cálculo, é? Fazendo experiência com 2 ímãs em forma de barra, Júlia colocou sobre uma folha de papel e espalhou limalhas de ferro sobre essa folha. Ela colocou os ímãs em 2 diferentes orientações e obteve os resultados mostrados nas figuras 1 e 2. Figura 1, rapaz, eu estou notando aqui alguma coisa com a limalha de ferro, viu? E na figura 2, rapaz, tá tipo espalhando, né? Pois é. Nessas figuras, os ímãs estão representados pelos retângulos. Com base nessas informações, é correto afirmar que as extremidades dos ímãs voltadas para a região, entre eles, que é onde está a limalha de ferro, correspondem a que polos? Norte e norte na figura 1, sul e norte na figura 2. Letra B, norte e norte na figura 1, sul e sul na figura 2. Letra C, norte e sul na figura 1, sul e norte na figura 2. Norte e sul na figura 1, sul e sul na figura 2. Vamos analisar? A figura 1, gente, você está indicando atração entre os polos. Por quê, Carlos? Porque você nota que a limalha de ferro se concentra entre os polos aqui, tá vendo? Está uma alta concentração entre eles. Então, eles têm nomes contrários. Já na figura 2, você nota que tá tipo assim, eu não gosto daquele cara não. Ei, calma, deixa de agonia. Tá tipo uma repulsão. A figura 2 mostram polos de mesmo nome, porque tá tipo repelindo a limalha de ferro. Então, conclusão. Na figura 1, eu tenho que ter polos de nomes contrários. E na figura 2, polos de mesmo nome que tem repulsão. A única alternativa que tem polos de nomes contrários na figura 1 e polos de mesmo nome na figura 2 é a D de dado, né? Porque na A e na B tá polos de mesmo nome, na C tem polos de nomes contrários na figura 1, mas fica nomes contrários na figura 2. Eu tenho que ter nomes contrários na figura 1 e tenho que ter mesmo nome na figura 2. Então, por eliminação, letra D de dado. Questão número 7. O FRN. O estudioso Robert Norman publicou em Londres, em 1581, um livro em que discutia experimentalmente, mostrando que a força que o campo magnético terrestre exerce sobre uma agulha imantada não é horizontal. Essa força tende a alinhar tal agulha às linhas desse campo. Devido a essa propriedade, pode-se construir uma bússola, que além de indicar a direção norte e sul, também indica a inclinação das linhas do campo magnético terrestre no local onde a bússola se encontra. Está aí o desenho esquemático. Isso é feito, por exemplo, inserindo-se uma agulha imantada em um material, de modo que o conjunto tenha a mesma densidade que a água e fique em equilíbrio dentro do copo cheio d'água. Ou seja, a bússola vai se orientar de acordo com o campo magnético terrestre, como a gente viu. A figura 2 representa a Terra e algumas das suas linhas do campo magnético. Lembra que na Terra sai do sul geográfico e vai para o norte geográfico. Por isso que aqui é um norte magnético, de onde estão saindo as linhas, e aqui é um sul magnético, onde estão chegando as linhas. Foram realizadas observações com a referida bússola em 3 cidades, 1, 2 e 3,
indicando que o polo norte da bússola formava aproximadamente, para a cidade 1, um ângulo de 20 graus em relação à horizontal e apontava para baixo. Na teoria a gente falou sobre isso, né, gente? Para a cidade 2, um ângulo de 75 graus em relação à horizontal e apontava para cima. E para a cidade 3, um ângulo de 0 grau e permanecia na horizontal. A partir dessas informações, pode-se concluir que tais observações foram realizadas respectivamente em que cidades? Galera, todas as cidades que estão no hemisfério norte, o campo aponta para baixo. Olha a observação. Se está no hemisfério norte, tem que apontar para baixo. Se está no hemisfério sul, tem que apontar para cima. E se a inclinação for 0 grau, está na linha do Equador. De posse disso, vamos lá. Cidade 1, apontando para baixo, está no Polo Norte. Havana, em Cuba. Cidade 2, está apontando para cima, Hemisfério Sul. Então é Punta Arena. E a cidade 3, 0 grau, está na linha do Equador, Natal. Cidade que permanece com inclinação 0, Natal. Então, gente, nunca perca tempo com questão desse tipo. Se está no hemisfério norte, aponta para baixo. Se está no hemisfério sul, aponta para cima. Se está no Equador, não aponta para nenhum lado, fica na mesma direção do campo magnético da bússola natal. Então, qual é a alternativa correta? A primeira é Havana, a segunda é Punta Arenas, sul do Chile, e a terceira é Natal, nordeste do Brasil. Porque a ordem é: a primeira apontando para baixo é Havana, a outra apontando para cima é Punta Arena e a última é Natal, na linha do Equador. Portanto, letra D de dado. Caro, gostei, viu? Letra D. Questão número 8, simplesmente magnífica. A física aplicada à natureza. Lindíssima essa questão. A bússola interior. A comunidade científica, hoje, admite que certos animais detectam e respondem a campos magnéticos. No caso das trutas arco-íris, por exemplo, as células sensoriais que cobrem a abertura nasal desses peixes apresentam feixes de magnetita, que, por sua vez, respondem a mudanças na direção do campo magnético da Terra em relação à cabeça do peixe, abrindo canais nas membranas celulares e permitindo, assim, a passagem de íons. Esses íons, a seu turno, induzem os neurônios a enviarem mensagens ao cérebro para qual lado o peixe deve nadar. As figuras demonstram esse processo nas trutas arco-íris. Na situação da figura 2, para que os feixes de magnetita voltem a se orientar como está na figura 1, seria necessário submeter as trutas arco-íris a um outro campo magnético, que juntamente com o da Terra será melhor representado pelo vetor. Gente, calma. Figura 1 é vermelho. Figura 2 é azul. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar um campo magnético que junto com o da figura 2 volte a ser figura 1. Então, de novo, o campo magnético da figura 1 está aqui. O da figura 2, o campo magnético está para cá. Então, eu tenho que aplicar um campo magnético ao da Terra, que agora está de azul, para que volte a ser o vermelho. Vamos lembrar a aula de vetores? Eu tenho um vetor que está aqui na figura 2, que é o campo magnético da Terra. Que campo magnético eu tenho que aplicar, que vai ser o BE, para que a resultante deles dê o vermelho? Você entendeu, né, gente? Eu tenho um campo magnético para cá, que é o da Terra. Então, eu aplico um para cá, que é o verde, para que a resultante dê no meio. Eu já aprendi isso na aula de vetores. Então, o campo magnético que eu tenho que aplicar tem que ser assim, ó, para quando eu fizer a resultante, dê no meio. Então, qual é a alternativa? Letra B de bola. Carlo Massa. Questão número 9. A agulha de uma bússola inicialmente aponta para a marcação norte, quando não passa a corrente pelo fio. Sim, sim. A agulha da bússola ela resiste o campo magnético da Terra. É verdade, né? Então, ó, quando não passa a corrente, está aqui ela, ó, apontando para o norte geográfico. Quando passa a corrente, viu que ela se orientou? Ela se orienta, né, gente? Perpendicular. Se você considerar que o campo magnético da Terra é bem fraco,
perpendicular, né? Porque ela forma linhas concêntricas. Tangente perpendicular. Muito bem, cara. Ao ligar as extremidades do fio condutor a uma pilha, por onde passa uma corrente, você viu, né? Que ela ficou perpendicular ao fio. Com base nesse experimento, é correto afirmar que... O que é esse experimento? Que é o experimento de Ortiz, né? Percebeu, né? Corrente elétrica passando por um fio gera um campo magnético. Magnetismo e eletricidade são fenômenos completamente independentes no campo da física. O que ocorre é uma interação entre o fio e a agulha, independente ou não de haver corrente. B. Magnetismo e eletricidade são fenômenos completamente independentes do campo. Sim, a A eu estou repetindo, gente. Essa A aqui não tem não. Eu repeti aqui, tá? B. A corrente elétrica cria um campo magnético de forma que a agulha da bússola é alinhada na direção do campo magnético resultante. Este é o campo magnético da Terra, somado vetorialmente ao campo magnético criado pela corrente que percorre o fio. C. A bússola funciona devido aos polos geográficos, não tendo relação alguma com o campo magnético da Terra. A mudança de posição da agulha acontece pelo fato de o fio alterar a posição dos polos geográficos da Terra. D. A agulha muda de direção porque existe uma força colombiana repulsiva entre os elétrons do fio e os elétrons da agulha, conhecida como lei de Coulomb. Gente, vamos falar do experimento de Ortiz, né? Vamos encher logo a tela aí para a gente explicar. Gente, o que diz o experimento de Coulomb? A corrente elétrica passando pelo fio origina um campo magnético. Eu estou mostrando para você, gente, esse azul aqui é o campo magnético da Terra. Então preste atenção. Esse azul aqui, ó, é o campo magnético da Terra, que é o azul, certo? Aqui, ó, campo magnético da Terra, que é o azul. Quando a corrente elétrica passa, ela produz um campo magnético perpendicular. Então, por exemplo, se ela passar para baixo, ela cria um campo magnético aqui, ó. Tá vendo? Esse campo magnético verde é aqui. Então, você já aprendeu comigo que a orientação da bússola não deve-se apenas ao campo magnético da Terra e nem somente ao campo magnético da corrente, que é perpendicular ao fio. Não. A orientação da bússola é uma composição vetorial entre o campo magnético da Terra e o campo magnético criado pela corrente. Este é o campo resultante BR. Então, a resposta correta aí seria... Ai, que coisa linda, né, gente? Só para lembrar que houve um casamento, né? Eletricidade e magnetismo é o eletromagnetismo, que foi o experimento de Ortiz. Então é correto afirmar que é a letra B, né, gente? A corrente elétrica cria um campo magnético perpendicular ao fio, de modo que a agulha da bússola é alinhada na direção do campo magnético resultante. Este é o campo magnético da Terra, somado vetorialmente ao campo magnético criado pela corrente que percorre o fio, letra B. Magnetismo e eletricidade não são fenômenos independentes, são fenômenos que existem simultaneamente. Por isso que foi criado o eletromagnetismo. A questão 10 vai quantificar a questão 9. Então, a questão 10 vai fazer os cálculos da questão 9. Então, vamos comigo fazer a questão 10, que é a matemática da questão 9, tá bom? São Carlos, a figura representa uma bússola situada abaixo de um fio condutor. Na questão original é acima. Eu peço para você pesquisar a questão original para ter mais uma possibilidade de fazer. Eu vou colocar a bússola abaixo do fio. É uma opção minha de resolução, tá bom? Então, vamos lá comigo. Abaixo de um fio condutor que tem comprimento L. A agulha está orientada na direção do campo magnético terrestre local, como vocês estão vendo. E ambos, agulha e fio, são paralelos e estão dispostos horizontalmente. Muito bem, cara. O fio é ligado a uma fonte de tensão contínua e passa a ser percorrido por uma corrente contínua de intensidade 3 A, no sentido sul-norte da Terra. Em consequência, né, devido à presença da corrente, lógico, a agulha da bússola vai girar. E ela gira de um ângulo θ em relação à direção inicial representada na figura. Letra A. A gente sabe que ela gira, né? A bússola. Questão discursiva. Qual a intensidade do campo magnético gerado pelo condutor na altura onde se encontra a bússola? E em que sentido ocorre o deslocamento angular da bússola?
A bússola vai girar no sentido horário ou anti-horário? Justifique. Foi dada a permeabilidade magnética do ar. E letra B, sabendo que a intensidade do campo magnético terrestre é 6 vezes 10 a menos 5 Tesla, ele quer que você encontre a tangente do ângulo de giro. Que questão massa, né, Carla? Então vamos começar calculando a intensidade do campo magnético. Para isso, a corrente foi de sul para norte, né? Sul para norte. Então vamos lá. Se ela é de sul para norte, eu queria que você fizesse comigo aí a regra do carona. Eu coloquei a bússola aqui embaixo. Inicialmente, esse é o campo magnético terrestre. Aqui está ele. E eu estou mostrando para você que o campo da corrente é esse aqui, ó. Porque quando a corrente... Faz aí para mim, gente. Corrente lá, o campo magnético... Ó, a câmera está para mim. O campo magnético é para cá, ó. Tá vendo, ó? Quando a corrente elétrica vai para lá, o campo magnético embaixo é para cá. Tá aqui ele, ó. Campo magnético embaixo para cá. Tá aqui ele, eu vou mostrar agora, ó. Situação final, BI. Né? Inicial não tem o campo magnético da corrente e no final tem. Então, gente, como a corrente indo para lá, o campo embaixo fica para esse lado, né? Para o lado entrando no fio, a gente tem um campo magnético resultante aqui, né? Ah, cara, é verdade. O campo magnético resultante faz os vetores, então ele gira no sentido anti-horário, né? Porque a bússola gira de acordo com a resultante vetorial. E como é que você calcula esse campo, gente? O μ0 é 4π vezes 10 a menos 7, a corrente é 3 amperes, o comprimento do fio é 2 centímetros, que é 2 vezes 10 a menos 2 metros. De centímetro para metro, um centímetro tem 10 a menos 2 metros. Divisão por 100 é 10 a menos 2. E eu consigo calcular o campo. 4π vezes 10 a menos 7 vezes 3, dividido por 2π, que multiplica 2 vezes 10 a menos 2. Com muito cuidado, vou cortar 4π com 4π. Em cima ficou 3 vezes 10 a menos 7, embaixo 10 a menos 2. 10 a menos 2 passa com o sinal trocado, 10 ao quadrado. Então, o campo magnético criado pela corrente vale 3 vezes 10 a menos 5 Tesla. Achei o campo magnético da corrente. Estou vendo que o gira no sentido anti-horário, porque a corrente gera um campo para lá, né, gente? Para lá, o campo criado pela corrente. E aí, o que é que vai acontecer agora? O que é que pede na letra B? Sabendo que a intensidade do campo magnético terrestre é 6 vezes 10 a menos 5, qual é a tangente do ângulo θ? Minha gente, com muito cuidado, eu quero que você destaque esse triângulo que a gente já tem. Eu desenhei ele aqui de lado, tá? BR é o campo magnético resultante, BT é o campo magnético terrestre, θ é o ângulo formado com a linha do fio, BI é o campo da corrente. Eu vou pegar esse BI e colocar aqui, né, gente? Vamos colocar o BI aqui. E aí eu vou lembrar da matemática. Se eu tenho o campo da corrente e tenho o campo magnético terrestre, a tangente de um ângulo no triângulo retângulo é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, a tangente desse ângulo será BI dividido por BT. Então, vamos fazer isso. 3 vezes 10 a menos 5 é o BI, 6 vezes 10 a menos 5 é o BT. Cortando 10 a menos 5 com 10 a menos 5, 3 dividido por 6, a tangente do ângulo é 0,5, que foi o que ele pediu. Respostas da questão. Campo magnético criado pela corrente 3 vezes 10 a menos 5, fazendo a bússola girar no sentido anti-horário. E a tangente do ângulo θ, 0,5. Questão número 11. Desde o aparecimento de sistemas artificiais de estimulação cardíaca, dotados de circuito de sensibilidade, os marca-passos é o nome disso aí. Já ouviu falar em marca-passos, gente? Tem-se observado sua relativa vulnerabilidade frente à interferência de diferentes naturezas, tanto em situações ambientais características do dia a dia do paciente, portador de marca-passo, quanto em circunstâncias em que há necessidade de submetê-lo a procedimentos terapêuticos envolvendo correntes elétricas, ondas eletromagnéticas ou radiações. Campos magnéticos na ordem de 17,5 microtesla. Já vou adiantar que esse micro é 10 a menos 6, né? São encontrados em regiões próximas a condutores de altas correntes, como, por exemplo, alarmes antirroubos, detectores de metais, linhas de transmissão, etc.
e podem inibir o gerador de estímulos cardíacos, mudando consequentemente seu comportamento. Está aí o marca-passo apresentado para você. Determine até que distância aproximada, em metros, de uma linha de transmissão muito comprida, a gente pode chamar de um fio infinito, né? Percorrida por uma corrente contínua de 217 amperes a uma tensão de 400 kV, esse K é 10 a terceira, tá, gente? O campo magnético produzido teria magnitude capaz de poder alterar o comportamento do gerador de estímulos cardíacos. Adote a constante de permeabilidade magnética 4π × 10⁻⁷. Questão do dia a dia contextualizada. Pela lei de Biot-Savart, nós sabemos que o campo magnético para um fio retilíneo longo é μ0i sobre 2πd. Se eu isolar o d, fica μ0i sobre 2πd. Vamos aos dados. O μ0 ele deu, que é a constante de permeabilidade magnética. A corrente foi dada, 217 amperes. O campo magnético foi dado, 17,5 micron. Botei 10⁻⁶. Ele quer saber quem é o d. Vamos substituir na fórmula, 4π × 10⁻⁷ vezes 217, dividido por 2π, que multiplica 17,5 vezes 10⁻⁶. Observe que eu posso cortar π com π. Então, lá em cima ficou 217 vezes 4, 868 vezes 10⁻⁷. E aqui embaixo, 2 vezes 17,5, 35 vezes 10⁻⁶. Com muito cuidado, eu divido 868 por 35, dá 24,8. O 10⁻⁶ sobe positivo, passando 10 a sexta. E aí, quando você faz isso aqui, eu tenho 24,8 vezes 10 a menos 1. E atenção agora, né, gente? Se eu andar com a vírgula para a esquerda uma casa, o expoente, que é menos 1, aumenta para zero. 10 elevado a zero é 1, deu 2,48. Ou, se você quiser passar o 10 a menos 1 dividindo, passa 10. 24,8 por 10 dá 2,48 metros. Então, isso já interfere no marca-passo. Questão maravilhosa, letra A. Questão número 12. Incrível essa questão. Eu adaptei essa questão. Se você quiser dar uma olhada na questão original, eu sugiro que você faça isso, tá? Mas eu adaptei, que eu acredito que a adaptação tornou a questão mais didática. Um equipamento hospitalar de última geração contém uma bobina composta por 200 espiras de raio 5 centímetros cada uma, que tem uma resistência elétrica, atenção, de 0,001 ohms por centímetro. Cada centímetro tem essa resistência. A bobina ligada em série a uma fonte de tensão de 12 volts, que apresenta uma resistência interna de 2 ohms. Quando uma corrente elétrica passa por ela, há a geração de um campo magnético. Sabemos disso, né, gente? O módulo do vetor indução magnético no centro dessa bobina é aproximadamente igual a... Utilize, se necessário, π igual a 3 e considere a constante de permeabilidade no vácuo, 4π vezes 10⁻⁷. Gente, eu gostei muito dessa questão, eu quero fazer ela bem devagarinho, tá certo? Note que é necessário, a partir das informações das resistências e da tensão da fonte, determinar a intensidade da corrente elétrica, porque eu preciso da corrente elétrica para poder calcular o campo, né? Para que, utilizando a lei de Biot-Savart ou Ampère, determinarmos a intensidade do campo magnético no centro da bobina. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é tentar descobrir a corrente elétrica. Vamos aos cálculos. Então, a primeira coisa é a determinação da resistência equivalente do circuito. A resistência da bobina ela é composta de 200 espiras, cada uma de comprimento 2πr. Essa é uma informação que talvez você não tenha atentado. Se é uma bobina, ela é feita de espiras e toda espira é circular. E o comprimento de um círculo é 2πr. Nunca esqueça disso, gente. O comprimento de um círculo é a borda de um cachupiri de uma pizza. Chupiri. Cachupiri é o comprimento de um círculo. Nunca esqueça disso. Tá? Como tem 200 espiras, o comprimento total da espira vai ser 200, da bobina, 200 vezes 2πr. 200 vezes 2 é 400 πr. Pi eu vou considerar 3, ele disse no enunciado. 1.200 vezes 5 eu tenho 6.000 centímetros. Você deve estar se perguntando por que eu estou calculando o comprimento. Porque ele disse algo no enunciado. Ele disse que para cada centímetro eu tenho uma resistência de 0,01 ohm. Então eu precisava calcular o comprimento total da bobina, 200 espiras de 2πr cada uma. Muito bem, Carlos. Só lembrando que o raio é 5 centímetros, tá, gente? Foi dado no enunciado. Então, a resistência total da bobina vai ser 6.000 centímetros vezes 0,01 ohm por centímetro.
Cara, você não teria que transformar em metro, não? Não, porque esse ohm está por centímetro. Aí eu corto centímetro por centímetro. Quando eu multiplicar 6.000 por 0,01, 6 ohms é a resistência da bobina. Só que ele disse que estava em série com a fonte. Se está em série, a resistência equivalente é a soma das resistências. Resistência da bobina, que foi 6, com a resistência interna da fonte, que é 2. 6 mais 2, está aí a resistência equivalente. Foi dada a tensão já, gente. Se foi dada a tensão da aula anterior de circuitos, tensão é resistência equivalente vezes corrente. Calculando a corrente, U sobre a resistência equivalente. 12 sobre 8, 1,5 ampere. Essa é a corrente que eu precisei para poder usar a fórmula do campo magnético no centro de uma bobina. A bobina chata é feita de N espiras. Cada espira é μ0i sobre 2r. Como eu tenho N espiras na bobina, essa é a fórmula que você vai usar. Dados, o campo magnético é o que eu quero, 200 espiras, a corrente é 1,5, o raio tem que transformar em metro por causa do μ0. Cara, mas você não transformou lá na resistência da bobina, é porque lá ele deu 0,01 ohm por centímetro. Aí eu precisava do comprimento em centímetro. Mas aqui não, é sistema internacional, né, gente? Utilizando aí então o sistema internacional, é só substituir os valores, né? Π eu vou considerar 3. 200 vezes 4π vezes 10 a menos 7 vezes 1,5 dividido por 2 vezes. Eu coloquei já em metros, 5 vezes 10 a menos 2 metros. Galera, 200 vezes 4 vezes 1,5 dá 1.200. Fica 1.200 π vezes 10 a menos 7. Eu multipliquei 200 por 4 por 1,5, tá? E aqui embaixo, 2 vezes 5, eu botei 10 vezes 10 a menos 2. Então, vamos lá. Aqui em cima, eu vou cortar um zero com um zero, né? Eu vou cortar 1.200 por 10, ou vou dividir 1.200 por 10, dá 120. Ou corto um zero daqui com um daqui. Ficou 120 π vezes 10 a menos 7 por 10 a menos 2. Π é 3, lembra? Então ficou 120 vezes 3, vezes 10 a menos 7. Esse 10 a menos 2 que está dividindo, ao subir, sobe positivo. Então ficou 120 vezes 3, 360. Conserva a base das potências de 10 e soma 10 a menos 5. Se eu quiser andar um pouquinho mais, trago duas casas a vírgula para a esquerda, o expoente anda duas para a direita. Então dá 3,6 vezes 10 a menos 3 Tesla. Letra C. Gente, anote aí, viu? Questão espetacular, lindíssima. Questão número 13. Duas espiras circulares de mesmo centro e coplanares no mesmo plano têm raios, a primeira 2π e a segunda 4π. E são percorridas, respectivamente, por duas correntes. A primeira uma corrente de 6 A e a segunda uma corrente de 8 A, como mostra a figura. Tá aí, né? Duas espiras, uma menor de raio R1, percorrido por uma corrente de 6 A, e uma outra espira de raio R2, percorrida por uma corrente de 8 A. A intensidade do vetor indução magnética no centro da espira é, ou seja, do vetor campo magnético no centro da espira. Foi dado que o meio é o vácuo e sua permeabilidade magnética é este valor. Gente, cuidado, tem dois campos aqui. A gente já aprendeu, nem precisa usar a regra do carona, que quando a corrente tem sentido anti-horário, o campo é saindo. Anti-horário, campo saindo. Então, essa corrente aqui na espira menor, como ela está no sentido anti-horário, porque ela vem aqui e faz isso. Anti-horário, ela cria um campo saindo. E a corrente verde, que é na espira maior, está no sentido horário. Lembra que quando é horário, entra é polo sul? Então, de novo, anti-horário, sai, é polo norte. Anti-horário, essa aqui, ó, B1, sai, é polo norte. Saindo é um pontinho. E horário é sul, entra, é o B2. Então, eu só preciso calcular os dois campos. Um saindo, que é da corrente anti-horária, né? Quando eu uso a regra do carona. E o outro entrando, horário, que é o B2 do sentido horário. Então, como é que a gente faz isso aí, Carlos? Como é que se calcula os campos? Fórmulazinha da espira, cuidado. A fórmula da espira é μ0 vezes a corrente dividido por 2 vezes o raio. Então, para a primeira espira, μ0 é 4π vezes 10 a menos 7. A corrente é 6 A. Deixa eu só sair, né, gente? Que eu acabei ficando aqui, tomando o espaço aqui do
do slide aqui, tá bom? Então, vamos calcular a intensidade do primeiro campo magnético. Miséria é 4π vezes 10 a menos 7. A corrente é 6 amperes e o raio é 2π metros. Fazendo a continha, lá vou eu, 4π vezes 10 a menos 7, a corrente é 6, duas vezes o raio é 2π. E aí acontece algo interessante. Corta 4π com 4π aqui embaixo, já tem o resultado direto do campo saindo de vermelho. 6 vezes 10 a menos 7 Tesla. Para o outro, B2, vamos fazer a mesma coisa. O miséria é 4π vezes 10 a menos 7, a corrente é 8 amperes e o raio 2. Raio 2 aqui, né, gente? 4π metros. Aqui é raio 2, viu? Conserte aí. Então, usando a fórmula, 4π vezes 10 a menos 7 vezes a corrente, que é 8, raio 2, 4π. 2 vezes 4π. Aí, o que é que vai acontecer aqui, gente? Cortei 8 com 8, cortei 8π, esse 8 eu corto com 4 vezes 2 e esse π eu corto com esse π. Sobrou o quê? 8 com 8 cortando aqui, vai sobrar... gente, o cálculo correto realmente é 4 vezes 10 a menos 7, né? 4π corta 4π, 8 por 2 dá 4 vezes 10 a menos 7. Então, esse campo é entrando. Então, gente, olha, o campo B1 saindo é maior que o campo B2 entrando. Tem um saindo e tem um entrando. Eu vou ter que fazer a resultante deles, né? A resultante deles será tal que, sendo B1 maior que B2, a resultante deles vai ser a diferença B1 menos B2. 6 vezes 10 a menos 7, menos 4 vezes 10 a menos 7. O maior, que é o que está saindo, menos o que está entrando, 4 vezes 10 a menos 7. O campo resultante, como a gente já sabia, tem que ser saindo, porque o campo que sai é maior que o campo que entra. Se o que sai é maior que o campo que entra, o resultante é saindo, mas ele pediu apenas o módulo 2 vezes 10 a menos 7 Tesla, saindo do centro da espira, portanto, letra A. Obra-prima. Teve medo aí do tubarão, né, gente? Gente, questão agora da Unesp 2024. Coloquei essa questão já de última hora porque achei muito interessante. Parabéns à Unesp, viu, por trabalhar questões do dia a dia. Alguns peixes, como os tubarões, orientam-se sentindo o campo magnético da Terra. Como cada local na Terra tem uma assinatura magnética diferente, supõe-se que esses peixes possam guardar no cérebro algum tipo de mapa magnético que os informa sobre onde estão. Vixe! Para verificar essa suposição, foi realizado um experimento colocando tubarões em um tanque cercado por um cubo envolto em fios de cobre, pelos quais faz-se passar corrente elétrica. Essa corrente modificou o campo magnético da região que desorientou os tubarões. Você sabia disso, gente? Suponha que a figura acima, fora da escala, represente uma das faces do cubo que cercou o tanque em que esse experimento foi realizado, envolvido por um fio de cobre com o formato de um solenoide, percorrido por uma corrente elétrica contínua no sentido indicado. Considere que um tubarão esteja nadando ao longo do eixo longitudinal do solenoide, sujeito simultaneamente ao campo magnético criado pela Terra, que está mostrado na figura, vertical e para cima, indicado na figura, e ao campo magnético criado pela corrente que circula pelo solenoide. Esse campo magnético é o da Terra e vai existir um campo magnético criado pelo solenoide. Considere que BT esteja contido no plano da figura, que o pontinho representa um vetor saindo do plano da folha e que um xizinho representa um vetor entrando no plano dessa folha. A representação do campo magnético sentido pelo tubarão, o campo magnético resultante, né? Devido aos efeitos simultâneos do campo magnético da Terra e o criado pelo solenoide, é uma questão de resultante vetorial. Gente, vamos lá. BT, já vou encher a tela, tá? BT é o campo magnético da Terra. BS é o do solenoide. Por que é assim? Atenção. Regra do agarra. A corrente está entrando por trás. Olha para mim. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, né? Já estou no máximo aqui, né, gente? Então, deixa eu voltar aqui. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos tentar fazer. Olha aqui para mim, câmera, olha aqui para mim. Esse é o solenoide. Vamos fazer os 4 dedos entrando por baixo. Por que entrando por baixo? Porque como a corrente é por trás, eu agarro por trás
e coloco os 4 dedos de acordo com a entrada da corrente. A corrente entra por trás do solenoide. O seu polegar indica o campo magnético do solenoide no seu interior, que é o BS que eu estou mostrando aqui. BS é o campo magnético no interior do solenoide. Então, gente, fazendo a resultante vetorial de BT com BS para a direita, né? A gente tem o campo resultante. Então, o tubarão vai sentir o vermelho, o campo magnético resultante, que é a letra B de bola. Que questão maravilhosa, né, gente? E o Enem trouxe uma questão sobre a aula de hoje. Questão número 15 para a gente encerrar. Um guindaste eletromagnético de um ferro velho é capaz de levantar toneladas de sucata, dependendo da intensidade da indução em seu eletroímã, ou seja, da intensidade do campo magnético. O eletroímã é um dispositivo que utiliza corrente elétrica para gerar um campo magnético, sendo geralmente construído e enrolando-se um fio condutor ao redor de um núcleo de material ferromagnético. Você tem um solenoide e dentro dele coloca um núcleo de um material ferromagnético, né? Para aumentar a capacidade de carga do guindaste, ou seja, para aumentar a intensidade do campo magnético, qual característica do eletroímã pode ser reduzida? Então ele quer saber que característica é reduzida para aumentar o campo magnético. Eu devo reduzir o diâmetro do fio, eu devo reduzir a distância entre as espiras, eu devo reduzir a densidade linear da espira, eu devo diminuir a corrente que circula pelo fio, ou eu devo diminuir o μ0, a permeabilidade relativa do núcleo. A fórmula do campo magnético, como vocês sabem, é essa aí, né, gente? Como a gente está falando de solenoide ou eletroímã, eu uso essa fórmula aí. Aí vamos, com muito cuidado, observar quem é quem para poder fazer a questão. Nós temos o módulo do campo magnético, medido em Tesla. Nós temos a corrente, medida em ampere. Nós temos o número de espiras. Nós temos o L, que é o comprimento do solenoide ou do eletroímã. Temos o μ0. Aí o cuidado que você tem que ter nessa questão, gente, é que essa razão N sobre L representa o número de espiras por unidade de comprimento, né? A gente comentou isso. Ou seja, a quantidade de espiras para cada centímetro ou para cada metro. Então, eu vou repetir. N sobre L, essa razão aqui, N sobre L, é a quantidade de espira para cada centímetro, para cada metro. Então, imagine que eu tenha determinada quantidade de espiras em cada centímetro ou cada metro. Preste atenção. O que é que acontece se você diminuir a distância entre as espiras? Se você diminuir a distância entre as espiras, por exemplo, antes você tinha 10 espiras por centímetro. E agora você diminui a distância entre as espiras. Então, se você diminuir a distância entre as espiras, você, onde caberia 10, agora vai caber, por exemplo, 15. De novo. Você tem uma certa distância. Se você diminuir a distância entre as espiras, você aumenta o número de voltas. Então, você vai ter mais espiras para aquele mesmo comprimento. Diminuir a distância entre as espiras é aumentar o número de espiras. Então, você aumenta a quantidade de espiras, ou por centímetro ou por metro. Se você aumentar a quantidade de espiras ou por metro, pela redução da distância entre as espiras, olha, não se atrapalhe. Ao diminuir a distância entre as espiras, você aumenta a quantidade de espiras por metro. Isso faz aumentar a intensidade do campo magnético. É por isso, gente, que a letra correta é a D. Porque quando você diminui a distância entre as espiras, você aumenta o N sobre L. E aumentando o N sobre L, aumenta o campo magnético. Eu vou comentar porque é que não pode ser a D de dado. Se você diminuir a corrente, diminui o campo, tá? Então, letra correta, letra B. Muito interessante essa abordagem do Enem. E aí, gente, nunca desista dos motivos que te fazem sorrir. Essa foi a primeira das 5 aulas de eletromagnetismo. Lhe espero para a gente falar em 2 partes de força magnética. Grande abraço.